Gênesis, capítulo 6. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. A teologia de Gênesis. Capítulo 6. Gênesis 6. O limite da paciência divina e a preservação da esperança. O capítulo 6 de Gênesis marca um ponto crítico na história da humanidade, onde a maldade humana atinge seu ápice e a justiça divina intervém de maneira decisiva. Contudo, mesmo em meio ao julgamento, a graça de Deus brilha através da figura de Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. A narrativa começa com uma cena perturbadora. Os filhos de Deus, interpretados por muitos como anjos caídos ou a linhagem de Sete, unem-se às filhas dos homens, possivelmente a linhagem ímpia de Caim, resultando em uma geração de gigantes, Nefilins, que espalham violência e corrupção. O texto pinta um quadro sombrio. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. 6:11. A humanidade, criada para refletir a imagem divina, tornou-se totalmente distorcida, a ponto de Deus declarar: Arrependo-me de haver feito o homem. 6:7. Mas em meio a essa depravação generalizada, surge um contraste: Noé. Ele é descrito como homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. 6:9. Enquanto o mundo mergulha no caos moral, Noé andava com Deus, assim como Enoque havia feito. Essa fidelidade em tempos de apostasia torna-se o canal da misericórdia divina. Deus revela a Noé seu plano de trazer o dilúvio sobre a terra, mas também dá instruções detalhadas para a construção de uma arca, um meio de salvação em meio ao julgamento. A arca não era apenas um barco, mas um símbolo do cuidado divino pelos que lhe são fiéis. Enquanto o mundo continuava indiferente, Noé obedeceu meticulosamente, tornando-se pregador da justiça, 2 Pedro 2:5, em uma geração que ignorou seu aviso. O significado profundo de Gênesis 6. O pecado tem limites. A paciência de Deus é grande, mas não infinita. Quando a maldade se torna irremediável, a justiça divina age. A graça precede o julgamento.
Antes de enviar o dilúvio, Deus provê um caminho de escape através da obediência de Noé. Fidelidade em meio à apostasia. A história de Noé mostra que é possível manter a integridade, mesmo quando toda a sociedade se corrompe. O princípio do remanescente. Deus sempre preserva aqueles que lhe são fiéis, por menores que sejam em número. Este capítulo serve como advertência solene sobre os perigos da degeneração moral sem freios, mas também como convite a andar com Deus como Noé, confiando em suas promessas mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A arca prefigura a salvação que Deus ofereceria mais tarde em Cristo, refúgio seguro do julgamento que vem sobre o pecado.